Paz de Cristo. Bom, amados, hoje, dia 24/11/2020, graças a Deus, estou aqui podendo começar, essa pausa do meu dia para fazermos uma oração, para fazermos o que a palavra manda, Medita na palavra do Senhor, de dia e de noite. Bíblia não é para ler. A gente lê revista e jornal. A Bíblia é para meditar na palavra, é para estudar, entender, aprender, para que a palavra lave o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso pensamento, e nós sejamos renovados, para não sermos mais esses monstros, pecadores, merecedores da morte, mas sermos salvos por Cristo, pela graça de Cristo, graça imerecida. Amém? Como eu sempre digo, se fosse uma mulher nua, se fosse um casal transando, dois gays se beijando, era uma live aí com 1.000, 2.000 espectadores. Mas assim é porque a palavra de Deus diz que larga é a porta que leva à perdição, ao inferno, mas estreita é a porta que leva à vida eterna. Amém? Então vamos hoje meditar na palavra do Senhor aqui em João 8, a partir do 4. João 8, a partir do 4, assim diz a palavra do Senhor. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério, e na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão, mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Então vamos agora meditar. Nós lemos a palavra, agora nós vamos meditar, nós vamos estudar, aprender o que essa palavra está dizendo, o que essa palavra quer dizer para mim e para você nesse dia 24 de novembro de 2020, às 12h29. João 8,4. Disseram a Jesus. Então chegaram algumas pessoas e falaram a Jesus: Mestre. E vejam que essas pessoas, a palavra vai nos dizer que eram pessoas que estavam atrás, buscando condenar Jesus, buscando até matá-lo, como fizeram. Mesmo assim, chamavam ele de mestre, uma reverência. Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Ou seja, ela foi pega no ato de prática de sexo com alguém que não era o marido dela. Na lei, eles trazem a lei, para Jesus. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. O apedrejamento na Bíblia, na verdade, é um eufemismo, o nome apedrejamento. Era chamado lapidação. Por quê? Porque jogava pedra na pessoa até as pedras arrancarem a carne da pessoa e ficar só o osso. Lapidar o osso. Então era uma morte terrível. Então eles lembram a Jesus que na lei Moisés disse: a mulher que for pega em adultério deve ser apedrejada. Só que na lei de Moisés não falava só isso. Falava que tanto a mulher que for pega em adultério, como o homem que for pega adulterando com ela, os dois deveriam ser apedrejados. Mas ali, eles não levaram o homem que estava cometendo adultério com aquela mulher. Eles levaram só a mulher. Aí perguntaram: e o Senhor, o que tem a dizer? Eles queriam ver qual era a resposta de Cristo, para poder de alguma forma condená-lo de blasfemar contra a palavra de Deus. E no 6 diz: eles diziam isso
tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. O que Jesus escrevia na terra com o dedo nós não sabemos até hoje. Só vamos saber na eternidade, né? Quando estivermos com ele, pudermos perguntar. Inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Aí no 7, João 8,7 diz: como eles insistiam na pergunta, ou seja, o que devemos fazer, porque a lei manda apedrejar, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Essa passagem é uma das passagens mais mal utilizadas em muitas igrejas. É uma das passagens mais mal utilizadas pelo mundo, então, porque o mundo não entende de Bíblia, vai ler um texto fora do contexto, sem o Espírito Santo para lhe ajudar a interpretar. E essa passagem é usada o quê? Quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Como se ninguém pudesse julgar a conduta errada de ninguém. Como se ninguém pudesse dizer que homossexualidade é pecado, quem faz vai para o inferno. Como se ninguém pudesse dizer que adultério é pecado, quem comete adultério, vive no adultério, vai para o inferno. Como se ninguém pudesse dizer que Deus odeia o divórcio, que tem consequências do divórcio. Como se ninguém pudesse dizer que os comportamentos que a Bíblia condena não devem ser praticados, que a pessoa deve se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O que isso quer dizer? Se sacrificando, matando os próprios maus desejos e seguindo a vontade de Deus. Mas vamos ver o contexto aqui. Como é que funcionava esse apedrejamento quando uma pessoa pega em flagrante adultério ou outra qualquer violação da lei? A lei dizia que tinha que ter no mínimo 2 testemunhas. Pessoas que viram a prática do delito. Essas 2 testemunhas levavam a pessoa que praticou algo contra a lei de Moisés diante das autoridades. Falavam o que tinham visto e ali ocorreu o apedrejamento. E as primeiras pessoas que tinham que jogar a pedra para começar o apedrejamento eram as testemunhas. Nós não sabemos aqui se eram 2, 3, 4 testemunhas. A lei exige no mínimo 2, né? A lei de Moisés. Então aqui podia ser 2 testemunhas, poderiam ser 3, poderiam ser 4 testemunhas. Então ali quando Jesus disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Por que o primeiro? Porque eram as testemunhas que tinham que atirar primeiro a pedra. Depois os outros atiravam. Então imagina a cena aí. Aquela mulher ali, aos pés de Cristo, rodeada de pessoas da cidade, várias pessoas sedentas por sangue, porque o ser humano é assim, para apontar o dedo e matar com ele mesmo. E as testemunhas dizendo: olha, foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. E aí, fazemos o quê? E Jesus não respondia, eles insistindo. E aí, quando eles insistiram de novo, Jesus ficou em pé e disse... Algumas passagens, algumas vezes diz que ele endireitou o corpo, né? Ele estava encurvado, escrevendo, ele endireitou o corpo em pé e disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Então ali, muito provavelmente, todo aquele pessoal que estava ali olhou para quem? Para testemunhas. As testemunhas estavam em pé com a pedra na mão, as pessoas também, mas quem tinha que atirar a primeira pedra eram as testemunhas. Muito provavelmente todo mundo olhou para as testemunhas, esperando a primeira pedra, para depois jogar a pedra também. Mas alguém pode ter olhado para uma das testemunhas e ter dito: aquele cara ali, ele deve a alguém, que eu sei que ele deve. Aquele outro ali é adúltero também, que eu sei que ele é. Aquele outro ali, ele tem dívidas e não paga. Aquele outro ali costuma mentir. Aquele outro ali costuma fazer fofoca. Então, quando Jesus disse isso: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela, ele colocou o caráter daquelas testemunhas que levaram a mulher pega em adultério, colocou o caráter daquelas testemunhas sob julgamento das pessoas que estavam ao redor. Porque uma comunidade pequena, imagine o interior de hoje em dia, todo mundo conhece todo mundo. Imagine uma comunidade pequena daquela. Então as pessoas sabiam quais eram os pecados daquelas testemunhas, né? Então, aquelas testemunhas não tiveram a coragem de atirar a primeira pedra. E como eles não atiraram, e a lei determinava que a primeira pessoa a atirar a pedra tinha que ser a testemunha, e depois os outros atiravam,
as pessoas foram jogando a pedra no chão e indo embora. Né? E depois, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Né? Onde estão aquelas pessoas que te acusavam? Ninguém condenou você? Ou seja, ninguém atirou a primeira pedra? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Então agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui para essa parte. Preste atenção. Essa história de quem não pecou atira a primeira pedra, as pessoas usam como desculpa para ver no pecado, usam como desculpa para dizer todo mundo é pecador, eu sou pecador também, são ignorantes da palavra de Deus. São pessoas que não conhecem a Bíblia, que não conhecem a palavra. A palavra diz o quê? Todos pecaram e estão destituídos da gloriosa presença de Deus. Sim, todos pecaram, todo mundo pecou e o destino é ir para o inferno. Mas Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele quer não perecer, mas ter a vida eterna. E o seu Filho se chama Jesus, o Cristo, aquele que havia de vir, o enviado, aqueles lá de Gênesis 3,15, do plano de Deus, que viria um da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando esta mulher foi levada como uma pecadora, os outros ali também eram pecadores. Agora, eles levaram a pessoa, a mulher, a pecadora, a adúltera, para os pés da pessoa certa, para os pés de Jesus Cristo. E ali, veja a autoridade espiritual de Jesus Cristo. Aqueles homens queriam era matá-lo, queriam ter algo contra ele. Mesmo assim, ficaram constrangidos. E ao invés de acusar a mulher, que eles, imaginem aí, os mestres da lei, os fariseus, pegaram a mulher em adultério e não castigá-la, orgulhosos como eles eram, era a autoridade espiritual de Jesus Cristo, que disse: se vocês não estão em pecado, não estão vivendo. Quando aqui diz, quem de vocês estiver sem pecado, ele está dizendo assim: quem de vocês não está vivendo em pecado, atire a primeira pedra. Estar sem pecado é uma coisa, estar vivendo em pecado é outra. Pecar, todos nós somos pecadores, infelizmente, até o dia da morte ou até o dia da volta de Cristo, quando receberemos um corpo glorificado, livre desse pecado da morte. Por isso que nós temos essa batalha diária que o apóstolo Pedro alertou. Rogo-vos, pois, como os tementes a Deus, que lembrem dessa batalha diária do espírito contra a carne. Em tudo hajam de forma irrepreensível diante do mundo, vencendo essa batalha do espírito contra a carne. Mas a única forma de vencer essa batalha do mau desejo do adultério, do sexo, da prostituição, do dinheiro ilícito. Agora nessa eleição nós estamos vendo aí compra de voto. O brasileiro não pode falar em honestidade de político porque ele se vende, a grande maioria se vende mesmo, vende voto. Por quê? Porque sem Jesus não consegue, meu irmão. Nenhum ser humano sem Jesus Cristo consegue viver sem estar na lama do pecado, afogado até o pescoço. Então Jesus disse: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Aqueles homens ficaram constrangidos e foram embora. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele disse: também eu não a condeno. A Bíblia é um livro só, ele é uníssono. Ele não se contradiz. A palavra diz que Jesus veio a primeira vez não para julgar o mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Se ele não tivesse vindo, não teria salvação para seu ninguém. Ele veio a primeira vez para salvar o mundo, não para julgar. Mas o que a palavra diz? O julgamento é este: aquele que crê em Jesus Cristo já está julgado, está absolvido, está salvo. Aquele que não crê já está condenado. Ou seja, o julgamento é em vida. Depende, você crê ou você não crê? E crer não implica só em dizer, eu acredito, não. Porque até os demônios creem e temem diante de Jesus Cristo. Crer implica em mudança de vida. Aquele que adulterava não adultera mais. Aquele que roubava não roubava mais. Aquele que enganava não engana mais. Aquele que mentia não mente mais.
implica em mudança de caráter, de vida. E aí ele disse o quê? Mulher, ninguém está mais aqui, os teus acusadores? Ela, não, Senhor. Então ele disse o quê? Também eu não te condeno. Claro, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Agora, a segunda vinda, que é chamada de o terrível e temível dia do Senhor, será o dia só de juízo sobre todo aquele que não creu no seu nome. Também eu não te condeno. Vá e não peque mais. Ei, você que gosta de usar esse versículo para dizer atire a primeira pedra, para você falar isso, você tem que estar indo, ou seja, vivendo e não pecando mais. Lutando contra o pecado. E se acontecer o pecado na vida do cristão, ele não é uma constância, ele não é um constante. Ele não pode ser algo, quanto mais, é um acidente de percurso. É como uma viagem de 10 mil quilômetros que você furou o pneu uma única vez. É normal, acontece. O cristão se arrepende, fica com remorso, chora, vai aos pés da cruz e pede perdão. É diferente de uma viagem de 5 mil quilômetros que o seu carro fura o pneu a cada 10 quilômetros. Não é normal, meu irmão. Se você se diz cristão e você peca todo dia a mesma coisa, se você se diz cristão e todo dia você sucumbe, não confunda sentir um mau desejo com sucumbir ao mau desejo. Mau desejo nós vamos sentir todo dia. A questão é sucumbir. E quem é que vai sucumbir ao mau desejo? É aquele que não está na palavra. É aquele que não faz uma pausa dessa ao meio-dia para ler a Bíblia, para meditar na palavra, para orar. Tu tem tempo para tudo e não tem tempo para Deus? Poxa, eu te dizer uma coisa. Na tua eternidade, se você for salvo, você vai passar o tempo todo louvando o nome do Senhor. Mas se não for, você vai ficar o tempo todo gemendo e chorando, com dor, sentindo dor de queimadura no corpo todo, dentro de um lago de fogo, que jamais se apaga, chamado inferno. Então pausa, meu irmão. Pausa um pedacinho durante o dia para lembrar de Deus, porque você tem sim que temer. Tremer e temer o Ser Supremo, que tem o poder de te jogar no inferno. Você tem que tremer e temer. Sim. Não é querendo pôr medo de ninguém, não. É porque como é que não se tem medo de algo desse tipo? Mas a palavra diz, nós estamos estudando nos domingos Apocalipse, que as pessoas vão blasfemar ao invés de temer. Você vê esse Portas do Fundo, dos endemoniados que participam desse grupo Portas dos Fundos, eles já estão lançando esse ano de novo outro especial de Natal, esculhambando com Jesus Cristo, igual do ano passado, que chamaram Jesus de gay, Maria de prostituta, José de drogado. E aí, tu vai assistir? Tu vai dar dinheiro para esse pessoal, assistindo e dando like? Pois o teu lugar é no inferno. O teu lugar vai ser junto com eles, se eles não se arrependerem antes de morrer, ou você, junto com eles, com Satanás, a besta, o anticristo, no lago de fogo que jamais se apaga. A verdade é essa. A minha única conduta de vida e verdade e fé chama-se Bíblia, Palavra de Deus. Isso aqui não se dilui, não. Isso aqui não tem negócio de, porque naquele tempo é a mesma coisa hoje. Deus não mudou. Amém? Então vá e não peque mais, que é o que eu busco fazer todo dia. Limpo só por hoje. Limpo só por hoje. Dando glórias a Deus que hoje eu consegui não pecar, que hoje eu consegui me desviar do pecado, que hoje eu consegui fugir do pecado. E se algum dia cair, pede perdão, volta para Cristo, não se deixe vencer pelo pecado. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia. Infelizmente ontem não consegui fazer a oração do meu dia, Senhor Deus, me peço aqui perdão. Hoje estamos fazendo, terça-feira, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Deus, abençoe essa pessoa que está assistindo agora, essa live. Pessoa que está assistindo agora, Senhor Deus, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa, dá forças para fugir do pecado, dá sabedoria da tua palavra, dá entendimento e discernimento. Que o Senhor repreenda todo o mal na vida da pessoa, tanto o coronavírus, como qualquer outra doença, como o homem sanguinário. Fortaleza, o Ceará está dominado pelo crime. Quem manda hoje no Estado é o Estado paralelo, é o crime. O cidadão não tem segurança em canto nenhum. Mas o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é o meu refúgio e o meu escudo.
Então eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que estão assistindo, Senhor Deus. Dá livramento do homem mau, do homem sanguinário. É o que eu te peço. No poderoso nome de Jesus Cristo. E aqueles que creem digam amém. Deus te abençoe e até amanhã, o meu dia, se for da vontade do Senhor.